economia. E uma das máximas que a gente sempre fala em eleição é a antiga frase da eleição americana, né? Se não estou enganado, do estrategista do Bill Clinton em 1992, de que a economia é estúpido, né? Só que você também falou, assim, a gente falou de economia. Economia a gente sabe o quanto que é importante para a eleição e você explicou super bem agora como que isso impacta no eleitor do Lula e do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo a gente falou que 60% do eleitorado do Lula e 60% do eleitorado do Bolsonaro está votando no outro, não necessariamente por causa da economia, mas para fazer o adversário contra, né, por causa da rejeição. Como que isso está funcionando? Eu vou votar no Flávio para derrotar o Lula, eu vou votar no Lula para derrotar o Flávio, mas a economia, como que ela entra aqui? E aproveitando, perguntando também do eleitorado feminino, né? Acho que é importante esse eleitorado feminino, como que ele vai ser decisivo nessa eleição, se ele está mais pró-Lula ainda, porque foi uma coisa que o Flávio Bolsonaro fez muito nos últimos meses ali, de buscar, né? Eu quero uma vice-mulher, essa vice-mulher vai me ajudar a vencer essa barreira do eleitorado feminino, que é uma frase também que eu sempre coloquei muito em dúvida, que muita gente dentro do próprio PL coloca em dúvida, de quanto que o vice ia influenciar nesse eleitorado especificamente. Quanto agrega, né? Quanto agrega. Então, as duas perguntas. Uma, como que funciona esse cruzamento da rejeição com economia, o que está sendo mais impactante, e o eleitorado feminino? Olha, pelas pesquisas de hoje, nas nossas pesquisas, você viu o Lula em torno de 10% de voto feminino a mais do que o Flávio. E o Flávio ganhando no voto masculino. Hoje, o que dá essa vitória para o Lula apertada, eu te diria que é o voto feminino e as pessoas com mais de 60 anos. Esse é o grande desafio para o Flávio. E do Flávio, eu te diria que é de 24 a 44 anos, a grande fatia do seu eleitorado. Como adentrar nesses votos? Como? É muito complexo falar. Apoia uma mulher de vice, tá? Mas essa mulher vai trazer voto pelo fato dela ser mulher? Não acredito. Ela teria que ser uma mulher já muito bem votada, muito conhecida e muito estruturada. O que eu vejo é política para as mulheres, não errar no discurso para as mulheres. Isso eu acho que é uma coisa que o Flávio vai ter que acertar e muito, certo? Senão... Porque numa eleição muito apertada, como eu estou dizendo para vocês, que vai ser decidida em torno de... Qualquer erro decide uma eleição, qualquer segmento decide uma eleição. Uma frase mal colocada, alguma coisa, é decisiva. Eu te diria, que nem a gente iniciou a conversa, vai ganhar quem errar menos, Agora, o que eu vejo assim? Eu continuo dizendo o seguinte, eu vejo muito mais um segundo turno. Tem esse contingente votando para governador nos seus estados no segundo turno, eu vejo muito mais importante hoje eles de olho nessa abstenção, fazer o seu eleitor cativo, esses 90% de quem é fiel a eles comparecerem para votar, do que propriamente tirar o voto do outro. Eu acho que vai ser uma grande disputa, certo? Muito equilibrada, levando em conta, como eu vocês, no final, e até agora, Igor, vamos ser justos, o governo Lula, para o bem ou para o mal, os 3 primeiros anos do governo Lula, ele também não teve espaço na mídia para dizer o que fez e o que não fez. Por quê? Só foi 8 de janeiro, vamos ser justos. Daí sai o 8 de janeiro, entra Master e INSS. Nesse governo, o que menos se discutiu foi o que o governo fez ou não fez. De repente, o Lula vai surpreender a população e a gente vai descobrir que ele fez muito mais do que se imaginava, ou fez muito menos. A campanha eleitoral vai servir para isso. Mas você acha que foi porque assim, quando você falou aí do 8 de janeiro, agora eu vou fazer um papel de advogado também da mídia. O próprio Lula insistiu muito nesse discurso do 8 de janeiro, de defesa da democracia. Vi um pouco da eleição, né, que ele falou na eleição de 2022, que era a defesa da democracia. O 8 de janeiro ele insistiu, todo ano ele faz ali um evento, né, em defesa da democracia no 8 de janeiro. Então não sei se foi erro da mídia ou deles próprios também, que só vieram, a gente só veio ver o governo preocupado ali com a comunicação, de tentar mostrar o que o governo fez desde 2025. Nos outros anos era essa pauta aí também, né? Não sei se a culpa talvez é da mídia ou de própria estratégia do governo, que insistiu muito nesse tema, né? E também eu acho que Pode ter colocado um português errado. Eu não digo que foi uma culpa da mídia, eu estou falando do espaço. De uma maneira geral, Sim. Foi ocupado pelo 8 de janeiro. E o que mais chama a atenção no Brasil é que agora, nesse momento, não se fala mais em 8 de janeiro como uma pauta da eleição. É verdade, né? A pauta da eleição, ela trocou o 8 de janeiro pela corrupção, certo? Então tomou muito espaço e não tenho dúvida que no final do primeiro turno,
ou quando a campanha realmente iniciar, esses temas que eu falei para vocês, de economia, segurança e saúde, esse pilar, ele vai entrar na pauta dos brasileiros. Aí vai saber, o Lula vai surpreender dizendo que fez muito? Pode ser que surpreenda, ou fez pouco. Vai ter comparativo com o governo Bolsonaro, com pandemia, sem pandemia, com outros governos, né? Então, vamos aguardar qual vai ser o saldo de tudo isso. Acho que essa questão do 8 de janeiro, né, o eterno 8 de janeiro, parece que a gente está há 4 anos discutindo o 8 de janeiro, realmente parece que saiu da campanha Você botou uma coisa importante, eleitoral. A gente mesmo na imprensa Mas não discute, eu acho, o Lula fala mais eu muito, acho né, pelo menos por que hora. o Lula e os petistas estão usando isso muito nas entrelinhas, não é? Eu acho que não é que eles abandonaram completamente, até vendo os discursos do Lula, e a gente acompanhou convenção do PDT, convenção do PSB, convenção do Fernando Haddad, que foi lá em Campinas. Talvez dá para dizer que não é mais o foco, convenção, não? Talvez não seja o foco, eu acho que está nas entrelinhas, né? Aquela coisa assim, olha, mas eu acho que isso também vem muito com o que o Hidalgo falou da questão da rejeição e da questão do outro lado, falar assim, eu vou votar no Lula para evitar o Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso é um ponto que talvez converse muito ainda com esse eleitorado da rejeição ao Flávio Bolsonaro, que é uma coisa que o Lula busca e vice-versa, né? A gente também conversa muito com a campanha do Flávio Bolsonaro, como nos últimos tempos ali, sempre falando assim, ó, tem que aumentar a rejeição do Lula, tem que aumentar a rejeição do Lula, tem que aumentar a rejeição do Lula. Então eu acho que isso hoje é uma coisa que está nas linhas, mas eu fico um pouco também na dúvida, assim, se quando chegar a hora H, se o Lula não vai então, pegar e sacar o 8 de janeiro. É assim, a gente saiu do 8 de janeiro, a gente entrou no Master, a gente entrou no INSS, a gente entrou no Master. Será que entra em outro foco? Será que vai ter mais guerra? Será que os Estados Unidos vai intervir? Não vai intervir? Intervir que eu estou falando com medidas, né? Com medidas que possam ajudar um candidato ou possam ajudar outro candidato. Certo? Tudo isso são as cenas dos próximos capítulos. Agora, nos episódios internacionais, eu gostaria de comentar, e nos perguntam bastante, quanto ao Milei. O Milei, ao nosso ver, a única coisa que ele movimenta é a bolha. Certo? Ele não mexe nem positivo nem negativo. Já o Trump, especificamente, o Lula achou uma palavra que é muito boa para ele, que é a defesa da soberania. Nas pesquisas, quando você pergunta sobre o tarifaço, pouco importa para a população. Por quê? Fala-se muito no tarifa, subiu 30, 20, 10, mas isso não mexeu especificamente muito no preço do supermercado e dos produtos até agora. Então, isso não tem um efeito. Agora, o que pesa a favor do Lula, a respeito de tarifaço americano, de interferência, é a palavra soberania. O Trump pode, com esse discurso, mais atrapalhar o Flávio do que ajudar o Flávio. É engraçado, porque assim, a campanha do Flávio, você pergunta pra eles dizem que não querem nem vão trabalhar para que o Trump faça uma declaração explícita de apoio ao Flávio, embora a gente saiba que ele, né, tende a ter uma preferência pelo Flávio. Mas você acha hoje que o Trump, então, com esse tarifaço, com esse discurso de soberania e tudo mais, ele tende mais a atrapalhar o Flávio do que ajudar o Flávio? Com certeza, se a pauta do Trump, nesses 50 dias que faltam para as eleições, em torno de 50 e poucos dias que faltam para as eleições, ele voltar e falar em tarifas, com certeza, ou tarifas ou sanções ao Brasil, com certeza ajuda o presidente Lula.